Olá a todos, sejam bem-vindos ao Encontro de Negócios e hoje nós vamos discutir um tema aqui, abordar um tema muito, mas muito importante, a experiência do cliente. Zapata, obrigado pela sua presença, é um grande prazer tê-lo aqui, mas principalmente abordarmos esse tema. Fantástico, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui e falar sobre esse tema que, além de ser a minha profissão, é uma paixão que é a experiência do cliente, a centralidade do cliente. Perfeitamente. Ô Zapata, mas conta para nós, quando a gente fala da experiência do cliente, como é que a gente disseca isso? O que é a experiência do cliente? Excelente ponto, e o problema começa que é tão fácil o conceito que as pessoas divagam para todos os cantos. Experiência do cliente é algo que está dentro de algo maior, que é centralidade no cliente. E são termos fáceis de entender e de intuir. Sendo esse o grande problema, porque cada um gera, na realidade, algo diferente quando pensa em experiência do cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu voltar alguns anos, experiência do cliente estava muito misturado com atendimento. Por quê? Era a primeira forma de você compreender o que é a experiência do cliente. O mercado misturou tanto isso que até hoje em dia as empresas não sabem o que é a experiência do cliente e o que é atendimento. São elementos que se conversam muito, mas não são a mesma coisa. Então, voltando na pergunta, centralidade no cliente é organizar a empresa ou organização sem fins lucrativos em algo. Tradicionalmente, sempre tem sido centralizado no lucro. Parece óbvio, né? Porque o mercado sempre foi e sempre será direcionado a lucro. Então, as empresas se centralizam nas maiores formas de gerar lucro, lucratividade, receita para a sua própria organização. O ponto está em que, com o amadurecimento do mercado, o cliente ganhou muito mais poder do que as empresas. Então agora você tem que centralizar no cliente para chegar no lucro, o que é um conceito um pouquinho difícil de entender para empresas que estão literalmente há centenas de anos centralizadas no lucro. E não é que o lucro deixou de ser importante. Claro, isso é imprescindível para a sobrevivência. São empresas. Mas o lucro é uma resultante dessa relação. Exato. E antigamente não era uma coisa tão indireta. Era a essência. Agora você precisa centrar no cliente para chegar no lucro. E o que diferencia uma empresa com boa experiência do cliente no mercado cada vez mais competitivo, digital, né? O que diferencia? Excelente pergunta. Eu diria que a experiência do cliente, na verdade, é o diferencial competitivo mais importante, mais impactante e mais sustentável que existe hoje em dia. Concordo. Você pode até falar, mas é tecnologia, não é? Olha, tecnologia pela definição. O que é tecnologia? O entendimento de técnicas, que por definição é algo que foi feito para ser copiado. Então, por mais que a sua empresa esteja investindo em tecnologia, daqui a um ano, 6 meses, cada vez menos obsoleto, ou seu concorrente também vai copiar. Claro. Então, a tecnologia virou o mínimo necessário para você competir. É o ticket de entrada no jogo. Quando você está no jogo, aí entra a experiência do cliente, que é o diferencial mais sustentável e o maior diferencial, porque como quem manda agora é o cliente, não adianta você dizer eu tenho a melhor tecnologia, sendo que o seu concorrente daqui a pouco também terá a mesma tecnologia. É commodity. É um commodity. Então o que funciona é no coração do cliente ele sentir que você o trata como único, como customizado, que você não só faz o relacionamento suave, sem problema, sem atrito, quando quebra, você conserta rápido e você prevê as necessidades dele. Isso é um diferencial absoluto, porque para o concorrente copiar isso de você, nem que ele te comprasse, ele conseguiria imitar. Verdade. Se ele Tem isso, né? Muitas empresas compram as outras,
incorporam, Exato. vão nessa rede de clientes e os clientes falam, não, mas o tratamento é Algo outro. mudou, né? Algo mudou. Ô Zapata, a verdade é que restabelece algo muito anterior, que é a relação pessoal. Isso. Não é verdade? A minha percepção, e você é o mestre dessa experiência, é que aquela relação pessoal que se tornou uma obsessão por lucro e resultado que todo mundo tem de ter. Não há dúvida, não existe negócio sem saúde financeira. Exato. Mas a intersecção, o relacionamento pessoal com credibilidade, com integração, com um monte de coisa, para mim tem de ter acima de qualquer preceito. É isso? E o que você está falando, no fundo, é empatia. Empatia. Empatia é diferente de simpatia. A empatia é você entender e usar o julgamento do seu cliente para você mesmo. Então, quando a gente olha todas as metodologias de experiência do cliente, no fundo, é empatia em escala. Aquele restaurantezinho da esquina, que tem aquela senhorinha que é dona, vovozinha e tal, e te trata super bem, aquela é uma experiência maravilhosa de restaurante, que é comparável a grandes cadeias de restaurantes. Isso. Só que quando essa senhorinha multiplicar o restaurante dela, perde a personalidade. Perdeu. E as empresas precisam aprender a ter aquela empatia em escala. Quando as pessoas me perguntam quais são os restaurantes que você mais gosta de cada pizza, churrasco, massa, não sei o que lá, eu falo assim, são aqueles que eu sou atendido pelo dono ou pelo chairman lá, ou não sei o que lá, e o cara me conhece e trata como se fosse amigo, aliás, torna-se amigo. E nas empresas não muda muito, né? Agora, Zapata, onde as empresas ainda falham quando se trata de mapear a jornada do cliente? Bom ponto. E só explicando, jornada do cliente é uma ferramenta muito importante em toda essa metodologia de experiência do cliente. Jornada e mapear a jornada é simplesmente você se vestir do seu cliente e entender como é o seu business, a sua entrega a partir dos olhos dele. Se posicionar como ele está enxergando a nossa entrega. Exato, porque é muito comum a empresa falar, eu sei o que é melhor para o meu cliente. Às vezes a empresa fala, eu uso o meu próprio produto, então eu sei tudo. Mas o cliente não é nunca o mesmo, ele muda. Então a jornada te permite enxergar de lá para cá. E essa é a resposta da sua pergunta. O maior problema é que as empresas querem mapear a jornada ainda do ponto de vista delas. Claro. E aí começa, qual é a jornada do cliente? A jornada é quando ele contratou o meu serviço. Não. Está escrito lá, é isso que eu vou entregar. Exato. Mas a jornada começou antes. A jornada começou em todo o ciclo de vida do cliente. Se é compra de uma casa, por exemplo. A jornada não é quando ele chega no corretor e fala, eu quero comprar. A jornada é anos antes disso. Se você analisar direito, a vida do ser humano já começa a jornada de compra de uma casa. Ele tem a experiência como criança de morar em algum lugar, alugado ou comprado, vai crescendo, chega uma hora que ele fala, eu preciso de uma casa para minha família, aí ele vai procurar, tem a sua família, que já são diversos formatos. Tudo isso tem que ser entendido pela empresa que está vendendo o prédio, a casa, para poder saber qual é o público e quais são as necessidades que ele precisa atender. E aí, Zapata, sabe do que nós estamos falando? Essencialmente de pessoas. Exato, em escala. Então, nos colocarmos na visão do cliente é muito mais do que cumprirmos o contrato. Com certeza. É entendermos se a expectativa está alinhada, não é verdade? Uhum. E aí, equilibrar a personalização do atendimento com a padronização necessária para grandes empresas, grandes operações. E aí, como é que faz isso? É o exemplo da dona do restaurantezinho. É extremamente personalizado. E ela sabe fazer isso muito bem e ela passa isso para todo mundo que trabalha naquele cultura restaurante. Dela. É a cultura. É. Quando ela comprou o segundo restaurante, já precisa escalar. Aí não consegue estar todo o tempo aqui ou fica de um lugar para outro e começa a perder esse escalonamento da personalização. Isso. Então, o que resolve isso? É toda a parte de metodologias que já existem em relação à experiência do cliente.
A gente, na minha empresa, a Kentricus, a gente usa a metodologia da CXPA, que é a Organização Mundial de Profissionais de CX. Existe algo que se chama Framework de Centralidade, que trabalha usando o que se chama de disciplinas. Então, só um exemplinho de como isso é metodizado. Essas disciplinas são grandes funções que toda empresa já faz, na verdade, só que você tem que fazer pensando no seu cliente. Uma delas, por exemplo, é a disciplina de compreensão, compreender o cliente. Tem N formas de você compreender o cliente. N formas de você cruzar essa barreira que você mencionou, da dificuldade de usar o ponto de vista dele ao invés do seu. E não é por maldade, porque é difícil você sair do seu lugar e tentar se enxergar por outros olhos. Pois é, existem N ferramentas para isso. Persona, mapa de jornada, toda a parte de etnografia que se chama, que é você se colocar fisicamente até no lugar do cliente e experimentar. Cliente oculto, tem N técnicas para isso. Então, respondendo a sua pergunta, não é intuitivamente que você consegue. Não é. É com método e técnicas já comprovadas de mercado. Mas, por exemplo, chega um momento que você precisa ter uma noção de indicadores ou sinais que a gente deve observar nessa experiência operacional, e principalmente esse ciclo que pode ou não estar gerando a fidelização. Para os nossos amigos que nos acompanham, que orientação você ou que transformação você daria, ou que reporte da sua experiência você daria a eles para que essa percepção seja mais notória, mais sensível, né? Quais são os indicadores para dizer assim, bom, não está tendo fidelização, o que está acontecendo? Excelente. Vamos começar pela percepção. Então, a fidelização ela é medida através de percepções dos clientes, tá? São as métricas que chama de percepção. O NPS, talvez seja familiar da turma, que é o Net Promoter Score, é uma métrica muito comum e muito famosa para isso mundialmente, que é basicamente você chegar para o seu cliente e perguntar, olha, de 0 a 10, o quanto você me indicaria para alguém da sua família? 0 não indicaria, 10 indicaria muito. Tem um monte de coisas atrás disso, mas basicamente é essa métrica. Aí ele fala, 3, isso, ferrou. Mas a segunda pergunta é, por que você deu a nota? Aí é que está o ouro. Tá? Então, voltando na sua pergunta, que sinais existem? O primeiro sinal é esse. Só que esse é uma métrica de percepção. Então, eu pergunto e o cliente responde e eu acredito. O problema é que o ser humano fala uma coisa e faz outra, às vezes, bem diferente. Te abraça, dá um tapinha nas costas. Não, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas por dentro ele não quer revelar a essência do negócio. Exato. Acontece. Então, acontece muito isso. E isso, como é que a gente passa por cima disso? Primeiro, entenda que a métrica de percepção é isso. É um primeiro cheirinho do que está acontecendo. Mas você, empresário, tem que ir além. Você tem que entender quais são as métricas operacionais que provocaram uma percepção positiva ou negativa. O que é métrica operacional? Dados reais da operação. Tempo de entrega, número de falhas, qualidade da entrega, tudo isso são coisas mensuráveis. Não é uma opinião. Tá? Então, quando você começa a correlacionar percepção de um lado e as métricas operacionais do outro, você vê percepção ruim, não estou gostando. Vamos entender as métricas operacionais que estão aqui causando uma percepção negativa. Aí você começa a entender melhor. O cliente ele não gosta quando o tempo de entrega ultrapassa uma semana, por exemplo. Ao invés de você tentar convencer o seu cliente que você deu um bom serviço, você trabalha dentro de casa para melhorar aquele tempo de entrega e você vai ver naturalmente as notas começando a melhorar. Lembre-se que a percepção tem um pedacinho ali do tapinha nas costas, claro, meio mentiroso ali. Então, isso é o início do ciclo. O principal é você sempre estar atento aos sinais que o cliente dá de churn, que é o cancelamento, quando é o serviço recorrente, e LTV, o Lifetime Value. Então, essas métricas são a resposta do que você perguntou.
como é que eu meço que a fidelização realmente está acontecendo, meça o churn, meça o LTV e meça o custo de aquisição dos novos clientes, que naturalmente vai ter que diminuir se você está fazendo um bom trabalho de centralidade no cliente. Mas tem outro lado também, né, Zapata? Nós temos amigos que no dia a dia comentam conosco. Nós temos a premissa atendida, extrapolamos o nosso compromisso, atendemos inúmeras coisas a mais do que o contrato prevê e ainda assim o nosso cliente exige algo que praticamente, que tecnicamente inclusive é impossível. E aí nós tentamos mostrar para eles que não é viável tecnicamente, mas como eles ouviram um discurso mercadológico, né, de que sim, tem um recurso para isso, não sei o que lá, fica um clima pesado. Então, quer dizer, isso é um posicionamento até cultural, do outro lado, né, inflexível, que também gera um desgaste. E aí? Nesse ponto, a gente tem que voltar nas personas, tá? E no ICP. ICP é a Ideal Customer Profile, que no fundo é uma tangibilização concreta de qual é o seu público-alvo. Então, se você fez bem o seu trabalho de ICP, você sabe que o seu cliente é daquele jeito, tem aquelas características, você cria um produto certeiro que vai na mosca. O efeito que você falou é quando você não está acertando o ICP, você está acertando algum outro tipo de cliente, uma outra persona, e essa é como um terno, né? Ele está muito bem acabadinho, bonitinho, para aquele perfil que você desenhou o terno. Mas tem outros tipos de pessoa, com outros biotipos, que começa a ficar apertadinho. Aí ele fala, olha, você pode mudar um pouco tais e tais medidas. Aí é uma decisão dura, estratégica. Estratégia é saber dizer não, né? Isso. Então você, como empresário, você tem que decidir. Eu vou adaptar o meu terno para este outro tipo de cliente que está pedindo uns ajustezinhos diferentes? Se você for nessa linha, ou você cria um segundo produto para eles, ou você muda o seu foco. Mas tem que ter cuidado que tem muito empresário que fica ouvindo reclamação de cliente e muda completamente o foco, perdendo o ICP. Isso. E o ICP, às vezes, não reclama. Ele vai silenciosamente para o concorrente. E você agora fez um produto magnífico, mas não para o seu ICP. Hoje nós estamos abordando aqui um tema essencial, que é a relação de mercado e principalmente do intuito de perdurar essa relação para que ambos os lados tenham atendidas as suas necessidades. O cliente é tudo no mundo corporativo. É isso. Simples e indiscutível. É isso aí. Obrigado pela sua presença, obrigado. Você tem um conhecimento nessa área que faz com que a gente consiga revisionar, rever posicionamentos, posturas e principalmente análise das entregas. Isso é imprescindível. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Esteja conosco mais vezes. E a vocês, nossos amigos que nos acompanham sempre no canal WBC, de Encontro de Negócios, obrigado pela companhia. Até breve.